Salve, salve galera, sou Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias e junto com a FreePass estamos de volta para quê? Para melhorar a pronúncia e como falar um pouquinho mais certo, não que seja errado tudo, mas vamos melhorar aí. Se a gente pode melhorar, por que não, né? Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações, visualize bem a minha camisa do Mickey e, brincadeiras à parte, vamos continuar, inscreva-se no canal, siga aqui a FreePass para pegar várias dicas legais. Beleza? O tema hoje é esse mesmo, para a gente melhorar a pronúncia de algumas palavras. E óbvio que eu vou chamar a especialista, a professora, master que me ensina, que não deixa eu errar tanto, que é a Thaís. Thaís, seja muito bem-vinda novamente, agora já é de casa, né? Não preciso nem apresentar mais o sobrenome, mas eu sei qual é o sobrenome, mas não vou falar. E seja bem-vinda aí, vamos falar sobre esse assunto aí, que é um pouco polêmico. Bem-vinda! Hello! Obrigada! Bora lá então! Primeiro eu queria saber sobre essa sua camiseta aí. Ah, você mostrou, ela é linda, maravilhosa. Explica pra gente. Então, as crianças não vão entender. Tirem as crianças de casa porque é um assunto para maiores de 18 anos. Não, tô brincando. Aqui é o Mickey sem a orelha, por causa da orelha que o Mike Tyson, pegou a orelha do Evander Holyfield. Ficou um clima pesado, né? Mas assim, tirando isso, é o Mickey normal. Adoro o Mickey, adoro a Disney no Brasil, que vamos falar sobre isso aí, esse assunto polêmico, mas essa é a explicação da camisa. E agora, passo a bola para você que entende das coisas. Ótimo, maravilhoso, queria mesmo ver você usando Mickey, Disney, exatamente por onde a gente pode começar. Tem gente que fala assim, para de falar, tá errado, não usa Mickey, né? Não é que tá errado, gente, se eu falar Mickey, ou se eu falar Mickey, você vai entender, não vai? Então, rola a gente fazer o mais próximo do padrão possível. Vamos parar com essa coisa de errado, certo? Porque deu para entender, tá bom, vamos aceitar, né? Mas se a gente puder facilitar a vida de quem tá ouvindo a gente, melhor. Bom, quando a gente fala sobre esse EY no final, a gente fala, por que a gente fala Kelly Key? A gente não fala Kelly Kay, que era uma cantora no Brasil. Então, a gente fala Mickey, não fala Mickey, ok? Então, só pra gente começar. Ok, é EI mesmo, tá? E os outros personagens da Disney? Minnie, tá certo? Minnie, Mickey e quem mais? Uhum. Ah, olha que legal, a gente fala Minnie, né? A gente fala, tem o Goofy. Ah, agora eu não lembro de todos. Vou ficar devendo pra vocês, no próximo eu falo. Ok, não tem problema nenhum. Depois a gente vai só fazer com os personagens da Disney, beleza? Então... Maravilhoso, porque também tem de outros desenhos animados que o nome muda completamente. A gente pode falar também sobre tradução. Mas fica pra próxima. Muito assunto. Boa. Vamos focar então aqui no que interessa. O que é as palavras. Então eu queria saber de você, Thaís, quais palavras aí que a gente pode melhorar um pouquinho essa pronúncia e que os brasileiros falam assim diferente do convencional aí americano. Exato. Bom, a gente primeiro precisa estabelecer um pouquinho sobre o que é certo e o que é errado, né? A gente fala assim, em inglês a gente tem error e a gente tem mistake. Quando a gente tem um mistake, é porque você sabe como dizer, mas você fala diferente. Quando você tem um error, é porque você realmente fala de uma forma que não dá para compreender. Aí a gente tem um problema, tá ok? Bom, outra coisa é definir o que é padrão. Por quê? Qual que é o inglês certo? Qual que é o padrão? Pensa no Brasil. O Brasil é enorme, né? Então, se a gente tivesse um telejornal só com aquelas palavras, só com a forma que, não sei, os mineiros falam, por exemplo, ou que os baianos falam, às vezes o resto do Brasil não ia entender, né? A gente tem, por exemplo, nossa, eu sei tantas palavras do Brasil que são muito locais. Birilo, que é prendedor de cabelo, piranha. A gente tem um monte de palavra para uma mesma coisa e que às vezes um não entende o outro. Bom, então pensa no telejornal, ele vai ser o nosso padrão, porque é uma forma que a maioria nos entende. Então, vamos pensar em tentar atingir essa forma padrão, que é uma forma mais aceitável, uma forma mais comum, para não destoar tanto e não ser muito específico, ok? Então, a gente falou de certo e errado e a gente falou sobre padrão. Tenta pensar num telejornal.
Depois vamos pensar nas primeiras palavras aqui. Eu separei algumas para vocês. Por exemplo, quando a gente tem head, head é cabeça. E aí, na verdade, você queria falar red, a cor. Aí sim a gente tem um erro, porque daí não dá para te entender. Lembra que esse R em inglês, ele sempre vai ser red, restaurant, tá? Então, esse R é importantíssimo. Já o head, de cabeça, ele é com H. O H, de vez em quando, ele tem som de R do Brasil, tipo rato, house, tá? Então, faz muita diferença. Você tá dando uma aula aqui e eu vou falar uma coisa que ficou na minha cabeça durante muito tempo, quando criança, óbvio, né? Que é o Chaves. Eu gosto muito, né, do seriado Chaves. Se der uma olhadinha lá no fundo tem vários personagens do Chaves. E uma vez na escolinha lá do professor Girafales, eles estavam falando o que era o masculino e o feminino. E eu lembro muito que eles falavam como que é professor em inglês, teacher, e como é que é professor, o Chaves, teacher. E eu fiquei com isso na cabeça até os 12 anos, 13 anos, e eu falava isso no colégio, e eu falava como se fosse certo. E não existe isso, né? Tem algumas palavras aí que masculino e feminino são a mesma, né? Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que foge um pouco do tema de pronúncia, mas isso ficou na minha cabeça. Eu acho que de repente algumas crianças também podem pegar alguma coisa e achar isso. E sabe aquela coisa lúdica que fica na cabeça? Ficou durante muito tempo. E eu achei um fato engraçado para falar. É legal porque a gente nunca sabe quando que a memória está sendo formada, né? Como que você lembra de uma coisa por tanto tempo. A pronúncia de algumas palavras pro feminino, masculino, elas mudam e às vezes pro singular e o plural também. Por exemplo, quando a gente tem woman, women, é totalmente diferente a pronúncia. Agora dá uma olhada nessa, porque ainda a escrita de mulher e mulheres, ela distingue, mas quando a gente tem man e man, é muito parecido mesmo. E a mudança é muito singela. E Thaís, eu como carioca, você não deve reparar que eu tenho um pouco de sotaque. Viu? Não falei nem sotaque, sotaque. E como é que a gente pode chegar mais próximo do padrão ali para falar inglês? Tem aquela diquinha básica aí, por favor? Ai, tem várias. Ó, uma delas eu sempre falo pra gente começar a usar a pronúncia do inglês já no português. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele se chama Gabriel. Tá vendo que a gente termina com L? A gente termina quase com U, né? Mas no inglês esse L, ele é muito importante. Então eu falo Gabriel. E aí eu fico brincando disso. Por quê? Quando eu tiver que falar assim, I am from Brasil, eu não vou falar com esse U. Até porque nem tem, né? Tipo, então a gente vai falar Brazil. Brazil. Então, brincando com as palavras, eu consigo adaptar mesmo, trazer para dentro do meu dia a dia. Então, Gabriel para mim não existe mais, são todos Gabriel. Outra coisa que a gente faz muito é o final das palavras. Presta atenção em duas dicas de como a gente termina as palavras. A primeira é, o brasileiro tem mania de colocar um i em tudo. Não sei por quê. O meu marido chama Felipe, a gente chama ele de Felipe. Todo mundo fica, mas por que i se é com E no final? E a gente coloca, por exemplo, no dog, a gente fala doggy. E quando a gente coloca esse i no final, ele vira um y no inglês e significa diminutivo. Então, se você tiver um dog, ele vira um doggy, cachorrinho. Então, fica tudo nininho, né? Então, você fala hot dog. Fica cachorrinho, quentinho, que delícia! Então, vamos tirar esse i final pra gente conseguir falar bem. A segunda dica de como a gente termina uma palavra é quando a gente tem o G. Então, a pessoa fala assim, interesting. Ela termina com esse gui no final. Ou ela vai falar song. Tá vendo que ela coloca um gui? Não precisa. A gente vai falar como se fosse, por exemplo, amendoim. Sound. Interesting. Você não pronuncia ele, você finge que você vai pronunciar e para por ali, ok? Deu pra entender? Óbvio que deu pra entender, né? Que dica. Agora uma pergunta, assim, isso é pessoal aí, pode fugir um pouquinho do tema, como tem fugido algumas vezes, mas assim, quando a gente tá conversando com um americano, com alguém que fale inglês, quando a gente fala a nossa cidade, a gente não traduz, né?
Então, Rio de Janeiro fica Rio de Janeiro. Mas eu vejo muita gente tentando assim, Rio de Janeiro. Não, não tem, né? A gente tem que falar Rio de Janeiro mesmo e pronto. Ou eu falei alguma coisa errada? Ótimo. Se você puder falar o que é daquela língua, naquela pronúncia, ótimo. Mas eu sempre falo pro pessoal para eles ligarem a chave do inglês e não desligar mais. Fala 100% inglês. Então você pega e traz aquele gringo que tem dentro de você, põe ele à tona. Então se você tá falando inglês, você vai falar assim, I've got 10 reais. Em vez de você falar reais, você fala reais. Fica mais fácil para você fazer essa imersão do inglês. Então, você vai falar assim, I'm from Rio de Janeiro. Se você consegue fazer uma pronúncia mais americanizada, por exemplo, faça. Porque daí você deixa o seu cérebro 100% imerso. Isso ajuda você a falar. Até quando os alunos estão falando comigo, às vezes eles falam assim, Okay, teacher, I'm gonna travel tomorrow. Do you know? Né? Aí eles falam assim, né? E eu fico perdida. A minha chave cai, o meu disjuntor, bum! Sabe? Mas, gente, tenta ficar o tempo todo em inglês. Isso aí ajuda muito. Thaís, quero mais pronúncias. Tem aí pra mim? Tem. Vou passar mais. Dá tempo? Dá, né? Então bora. Você já viu quando que as pessoas falam tic-tac, né? Então elas falam tique. Então, o relógio faz tic-tac. Só que no inglês a gente tem esse T. Ai, eu adoro, porque o meu nome começa com T, né? Então a gente fala assim... Tá vendo que tem um arzinho que tá saindo daqui? Ele é super importante para mudar as pronúncias. Porque olha só, se você não faz ela correta, quando você vai falar cadeira, você sabe como que fala cadeira, Álvaro? Sei não. Sabe sim, Álvaro. Fala. Óbvio que sei, né, Thaís? Chair. Ó, pronúncia perfeita. Exato. Tá vendo que o chair, ele começa com CH. Ele não tem T nenhum, mas a pronúncia é chair. Só que quando você vai falar tic-tac, você não tem esse tic-tac, tá vendo? Eu falo pro pessoal que é só usar uma folha de papel. Olha que simples. Quando eu vou falar o meu nome, por exemplo, eles não falam Thaís. Eles vão falar Thaís. Tá vendo que tá um arzinho? Eu falo Thaís. Ele tem que aspirar, ele tem que realmente jogar esse ar pra fora. Então, quando a gente fala teacher, por exemplo, a gente vai na mesma técnica, olha só. Teacher. Tá vendo? Então, não é teacher. Teacher não produz esse ch, ok? Então, chair e teacher. Então já sei, né? Então eu acertei, eu tava certo, não sei se você tava acertando. Coloca aqui nos comentários se você acertou, se tem problema com pronúncia. Mas calma, que ainda tem mais. Thaís, quero saber aí mais dicas de pronúncia, eu tô adorando. Outra pronúncia que eu gosto muito, quando a pessoa faz ela correta, fica muito mais bonito. Não sei se soa pra mim, depois você me fala se soa pra você. Quando a pessoa fala up, tá? Então, em vez dela falar assim, up, porque é UP, a gente fala a gente tem esse som de tá bom? Então, a pessoa fala assim, olha, tava assistindo UP, Altas Aventuras. Não é UP, Altas Aventuras, é up. Eu tenho aquele carro que é... Ixi, não sei se eu posso falar de carro de marca aqui. Tá liberado. Bom, outra pronúncia que eu gosto muito é o up. Ele ajuda muito a deixar aquilo mais gringo ainda, né? Então, se você fala, você já assistiu aquele filme UP, Altas Aventuras? Ou, ele tem um carro, é um carro, aquele UP. Não, fala Ele tem um som de up, Altas Aventuras. O carro dele é um up, ok? Exatamente, up, eu sempre falo do upload, né? Se você quiser subir alguma coisa, um upload, então não upload. E up, o carro tá patrocinando esse vídeo, muito obrigado, tô brincando, não tá não. Mas se quiser, manda o carro pra Thaís, manda o carro pra gente que a gente vai agradecer, beleza? Já estamos chegando aqui no final, mas óbvio, né, que tem aquelas dicas marotas, tanto dica de filme, dica de... um monte de dica legal. Vou começar com a dica da Thaís. Vamos lá, Thaís, qual a dica que você traz aqui pra gente? A minha dica sempre de aplicativos, coisas que você tem aí na sua mão, na internet, fáceis para você aprender, para você estudar mais, é o TikTok. Olha só, eu sei que você usa o TikTok para muitas coisas. E lembra, não é TikTok, é TikTok.
Você consegue utilizar ele para fazer aqueles syncs. Quando você faz uma sincronização, você tem alguns vídeos que a pessoa ela tem o áudio e você precisa fazer a sua boca, fazer a sua imagem da mesma forma. E nisso você pratica muito, você consegue ouvir e repetir o que a pessoa está falando, porque tem que dar o tempo certinho, tem que ser a pronúncia belezinha e você presta mais atenção. Faz um tipo desse vídeo aí, que você vai com certeza estar aprendendo mais. A minha segunda dica é de um filme. O filme se chama Outsourced. Esse filme, ele é de indianos que eles estão trabalhando no telemarketing para uma empresa americana. E aí, durante o desenrolar do filme, eles ensinam os indianos como que eles devem pronunciar para falar como um americano. Várias dicas durante o filme e é engraçadíssimo, é muito engraçado. A terceira dica aqui fica por conta da nossa frase. Lembre-se, você pode falar how much, mas se você conseguir falar how much, vai ficar melhor para os ouvidos, você vai se sentir mais confiante. Pode falar diferente? Pode, mas se você puder falar mais próximo do padrão, melhor. Adorei as dicas. Depois dessa, né, minhas dicas ficam lá embaixo, né, pequenininha. Não, tô brincando. Obrigado, Thaís, pelo papo. A minha dica de filme, eu ia dar uma só, mas vou dar duas porque tem a ver. Primeiro filme, Up, Altas Aventuras. Falamos nesse vídeo, realmente o filme é muito bonito. Ele é um desenho, mas ele é um... Enfim, assista. Eu posso contar spoiler porque já tem muito tempo, mas não vou contar spoiler. E outro também que fala um pouquinho de empreendedorismo, que tem a ver com essa camisa, que é o Walter antes de Mickey. Que ele é muito legal também, que mostra a trajetória do Walt Disney. Ó, que é sensacional. A Thaís já estava ali olhando, fazendo assim na câmera, tá errado. Eu já olhei, já fiquei assim na postura e acertei. Queria agradecer, Thaís, aí pelo bate-papo, sempre muito bom. Aprendo bastante também. Espero que vocês tenham aprendido bastante, pegue essa lição e aplique no dia a dia, porque são coisas, às vezes, básicas que pode melhorar bastante a nossa pronúncia, o nosso inglês e também nosso desenvolvimento pessoal. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê uma olhada aqui também na Free Pass, porque eu tô fazendo um curso, então por isso que eu aprovo e também tá me ajudando muito, aperfeiçoando bastante. E queria deixar a palavra aí com a Thaís, que sempre finaliza os vídeos, para dar um recado final aí, uma frase de amor ou qualquer coisa que ela queira dar. Beleza? Um grande abraço e encontro vocês na próxima. Valeu! Thank you so much, guys! Espero que vocês continuem aprendendo inglês, se desenvolvendo, porque ele leva vocês mais longe. Qualquer dúvida, estamos à disposição. See you! Bye bye!